Sexta-feira, semana tá quase no finalzinho, aguenta aqui mais um pouquinho. É hora de pensar em como é que você pode conduzir a sua família de maneira mais saudável. E os assuntos que a gente está trazendo aqui no Vida e Saúde de hoje são importantíssimos para fazer você pensar em como é que você pode adaptar a sua rotina, como é que você pode tirar o melhor proveito de tratamentos para males que têm atrapalhado muito a nossa vida. A sua saúde mental realmente está segurando uma onda muito pesada, porque são anos de muitas lutas que têm trazido consequências na saúde mental. Então é importante a gente parar para pensar. Psicoterapia, tratamento com remédios, o que será que é importante? Os dois combinados? Bom, esses são assuntos relevantes aqui no programa de hoje, pensados com carinho para você, tá? E também a gente vai pensar em como é que você pode conduzir a sua família de maneira mais saudável, na mesa, com receita saudável. Fica com a gente, é hora de aproveitar. Bom, eu trago aqui uma reflexão de Salmos 5:3 que diz o seguinte: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração que guardo com esperança. Olha aqui o salmista falando que ele também elevava a Deus o seu pensamento pela manhã, quando nós estamos planejando o nosso dia, planejando as nossas ações, o que vamos fazer, o que vamos falar. E se a gente fizer isso com um filtro, da vontade de Deus para a nossa vida, nós seremos muito melhores sucedidos quando a gente busca a orientação de Deus através de uma oração, através da leitura da Bíblia, não só falar com Deus, mas também entender aquilo que Ele já deixou escrito na Palavra de Deus para a nossa vida, para o dia de hoje. Eu já comecei fazendo meu dia assim, estando na presença de Deus, e eu espero que você também possa se beneficiar disso todos os dias da sua vida. Bom, o programa está começando, eu quero saber, psicoterapia ou medicamentos para ajudar a dar conta dos problemas que a gente tem enfrentado com relação à saúde emocional? E eu já começo perguntando aqui para os doutores, doutor Pablo, quem sabe, qual é a diferença entre a psicoterapia e a farmacoterapia? A gente luta muito com os preconceitos no dia a dia no consultório. É muito necessário entender que o ser humano não é uma esfera somente. Não é só uma questão química, não é só uma questão psicológica, não é só uma questão social, não é só uma questão familiar, não é só trabalho, não é só alimento. Quando a gente entende o ser humano de uma maneira mais globalizada, olhando para cada esfera que representa a humanidade e que precisa ser tratada, você fez menção de um verso da Bíblia. A espiritualidade também não foge do que o ser humano é. Então, quando a gente pensa num tratamento médico, num tratamento psicológico, a gente não pode separar as coisas e achar que só uma vai resolver. Mas muitas vezes eu tenho que entender o momento adequado de ingressar com alguma ou outra ferramenta. E eu quero ser bem incisivo na necessidade de usar as coisas de maneira adequada, tá? Tá. Nem a psicologia pode fazer o tratamento completo se o paciente precisa de uma coisa farmacológica, nem a farmacologia vai fazer um tratamento completo se o paciente precisa da psicologia. Eu acho que esse funcionamento de maquinária ajustada é o que ajuda a que o paciente realmente saia muito mais rápido do seu problema de que se eu só foco numa coisa e não presto atenção nas outras áreas da vida. Como assim, vamos supor, fazer uma comparação, né? Se a pessoa fratura a perna, então ela vai no ortopedista, e aí ele coloca, vamos dizer assim, um gesso ou um aparelho ali. Por que ele coloca? Para proteger até que possa calcificar de novo, né? Reduzir aquela fratura e ficar bom. Depois que a pessoa passou o tempo que já está liberado de tirar aquele gesso ou aquele aparelho, então ela vai fazer um pouquinho de fisioterapia, porque atrofiou às vezes o músculo. Então, quer dizer, durante o tempo que essa pessoa precisou usar aquele aparelho, aquele gesso, é comparado ao medicamento em psiquiatria. Então, até que a pessoa aprenda a lidar com a sua emoção, talvez precise temporariamente de uma medicação para segurar um pouquinho, para depois ela sair. Certo. E
Quantos tipos de psicoterapia existem hoje? Porque a gente fica, né, quando vai escolher que tipo de profissional a gente precisa trabalhar, a gente fica até confuso pela abordagem, né? Tantas abordagens disponíveis. Fala pra gente, doutor César. Existem muitas abordagens. Se a gente for catalogar, existe muito tipo de psicoterapia, gestalterapia, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, terapia breve, terapia psicodinâmica, psicodrama. A lista é longa. Um monte de coisas. Eu diria assim, a grosso modo, para simplificar tudo, eu colocaria assim, as psicoterapias mais psicodinâmicas, que são as psicoterapias que mexem mais nas causas profundas do sofrimento daquela pessoa, né? E outro grupo são as psicoterapias mais cognitivas, mais comportamentais, que vão trabalhar mais com as crenças centrais, com os pensamentos distorcidos, não necessariamente vai ter que futucá-lo ao passado, à infância, etc., né? As duas têm seu momento, as duas têm sua aplicabilidade, né? Então, a grosso modo, seriam essas psicoterapias. Também depende muito de cada paciente. O paciente pede. Tem patologias que o paciente pede um tipo de terapia que não é o que vai resolver se você encara de outro jeito. Tá. Às vezes o paciente não quer ver o que aconteceu no seu passado, como é o relacionamento dele com os pais, ou como ele entendeu a vida desde o começo, as coisas, os traumas que aconteceram, mas ele quer resolver nesse momento e ele procura resolver nesse momento e ele precisa de você para aquela questão específica. Então, o paciente vai te guiando também. É por isso que é tão importante não ter só um olhar para cada paciente. Você tem que encaixar na minha caixinha. Não, eu tenho que entender você, ver em que caixinha você vai encaixar e levar você para esse tipo de terapia. Até porque uma terapia, ela é feita num período, né? Tanto o uso de medicamentos quanto a psicoterapia. Precisa haver um tempo ali, um planejamento do tratamento e não unicamente numa sessão resolver todo o problema, né? E também, só voltando um pouquinho anteriormente, às vezes a pessoa pensa assim, qual é a melhor abordagem para tratar esse tipo de problema aqui? Depressão ou pânico, enfim. Também tinha que pensar o seguinte, às vezes, isso eu aprendi com a prática clínica, às vezes aquele paciente com aquele tipo de sofrimento precisa naquele momento daquela abordagem, mas às vezes aquele mesmo paciente pode precisar um pouquinho mais adiante de uma outra abordagem. Okay. Então tem horas que a gente vai ser mais cognitivo, faz isso, não faz aquilo, dá umas tarefas para casa. Isso é uma coisa bem cognitivo-comportamental. Mas tem outro momento que essa pessoa precisa refletir sobre a causa do seu sofrimento. Aí já é mais analítico. Se a gente até pegar a própria Bíblia, né? Jesus tinha hora que ele era bem cognitivo, faz isso, não faz aquilo, o que diz a lei, então faz. E tinha hora que ele fazia perguntas para a pessoa refletir, analisar da causa para o fim. Então, as abordagens podem ser intercambiáveis até na mesma pessoa, né? Agora, falando em termos de profissionais, né? O profissional psiquiatra que vai receitar medicamentos. O psicoterapeuta não vai ter essa prerrogativa de medicamentos. Ele vai fazer a psicoterapia, que é o uso da palavra como ferramenta aí, digamos. É isso? Não precisamente podem ser profissionais diferentes. Tem muitas vezes que o mesmo psiquiatra faz as duas coisas, tá? Sempre é a pergunta, vocês são os psicólogos que medicam? E às vezes sim. Só que a gente tem uma formação biológica, uma formação médica. Certo. A gente tem que fazer primeiro medicina, essa é uma questão que surge muito no consultório. Você tem que fazer primeiro toda a faculdade de medicina e depois a especialidade em psiquiatria. A psiquiatria normalmente não introduz como parte da formação um quadro de psicoterapia, mas faz um muestrário, a gente sabe tudo o que dá para fazer e a gente vai encaminhando. Tem psiquiatras que querem fazer a terapia juntamente com a psiquiatria clínica.
Então, eles fazem a especialidade, a subespecialidade, a pós-graduação, Certo. mestrado, etc., num tipo de terapia, ou 2, ou 3, dependendo do quanto gostam de estudar. Aí, e vão encarando o paciente já de maneira um pouquinho mais complexa. Certo. Mesmo assim, é uma coisa que eu sempre falo com os pacientes. O Dr. César tem um ponto de vista que eu não tenho. Isso não faz que eu seja melhor que ele, nem ele melhor que eu. Isso significa que eu vou ter um ponto de vista que, para esse momento preciso do paciente, ele pode fazer crescer. E a psicóloga ou psicólogo pode ter outros pontos de vista que podem fazer crescer de outro jeito. Entendi. O meu olhar sempre vai ser muito parcial. Tá? É muito difícil um ser humano abarcar toda a situação. Então, quanto mais profissionais da área estejam trabalhando para melhorar o tratamento e a doença do paciente, o paciente vai crescer muito mais rápido, muito melhor, muito mais firme, porque sempre ele vai dar uma opção, eu vou dar outra opção. Desenvolvendo toda essa integralmente, né? Eu acho que essa é a busca, né? Para clarear bem para o nosso público, qual a diferença de psiquiatra e psicólogo, já falou um pouquinho, vamos reenfatizar. Psicólogo estuda a faculdade de medicina. Psiquiatra estuda a faculdade de... Não, Opa, psicólogo estuda a faculdade de psicologia. Isso. E psiquiatra a faculdade de medicina. Ok. Né? Psicoterapia, psicomente, terapia, tratamento. Psicoterapia é um tratamento para ajudar sofrimentos emocionais que se usa a palavra. Pode ser individual ou pode ser de grupo. Quero saber o seguinte, os remédios atuam de maneira muito específicas, né? A psicoterapia, ela tem outras vantagens. Queria saber dos benefícios principais da psicoterapia, Dr. César. Eu gosto muito de usar a palavra psicoeducação. Né? Psicoeducação, o que é isso? Psicoeducação, inclusive, claramente dentro do Vida e Saúde, tem a função é psicoeducação. Ou seja, a maioria dos sofrimentos mentais podem ser aliviados ou curados, a palavra perigosa curar, mas podem ser. Depressão tem cura? Tem cura sim. Então, pânico tem cura? Tem cura sim. Pode ter recaída? Pode, mas tem cura sim. Ou seja, não precisa ficar usando remédio a vida toda. Para algumas pessoas, não. Então, a pessoa vai aprender a manejar a sua emoção. Essa é a função da psicoterapia, da psicoeducação. A pessoa senta naquela consulta da terapia e ela vai, então, entender a causa do sofrimento. Ela vai aprender a corrigir pensamentos distorcidos que ela tem. E pensamentos distorcidos podem levar a sofrimento que não precisa ter, né? Então, a função da psicoterapia é ajudar a pessoa, pela palavra, pelo entendimento, a fazer as correções daquilo que está ruim no manejo da emoção, né? Então, isso não pode ser substituído pela medicação. Porque a medicação tem sua ação objetiva. Está com muita ansiedade, abaixa a ansiedade. Está com muita tristeza, abaixa a tristeza. Não está dormindo bem, dorme bem. Essa é a função da medicação. Agora, por que eu não durmo bem? Por que eu estou com angústia? Por que eu estou com tristeza? Aí é psicoterapia. Doutor Pablo, dá para dizer que a medicação ela atua mais nos sintomas e, de repente, a psicoterapia ajudaria a ajudar a resolver as causas, doutor? Sim e não. Por exemplo, tem algumas patologias que atrapalham muito a vida da pessoa, por exemplo, uma esquizofrenia. Ok. Tá? Tem um pensamento distorcido, um juízo alterado. Suponhamos, isso aqui parece um copo com água, mas não é. Na real, isso aqui é veneno. Tá? E você está querendo me envenenar. E eu não estou gostando desse programa, não. E a pessoa começa a ficar mais nervosa porque realmente acredita naquilo que está pensando, está vendo. A sugestão que ela está... Isso, e isso é uma alteração do pensamento. E isso com muitas questões. Então, se eu não dou um antipsicótico, a pessoa não vai parar de ter essas alucinações, tá? Esses pensamentos distorcidos, tá? E vai começar a viver esse pensamento delirante, a viver essa percepção delirante e pode machucar alguém ou se machucar. Ok. Então, não somente é tratar um sintoma de ansiedade, às vezes é modificar a raiz do problema, Ok. no caso dos quadros psicóticos. Então,
é necessário, às vezes, também entender qual é a importância de entender o momento adequado de medicar. Exatamente, porque vai ter situações de sofrimento mental que a primeira abordagem tem que ser medicamentosa. Ok. Você não consegue dialogar na psicoterapia com um paciente, como ele falou, esquizofrênico, surtado. Não tem conversa. Não tem paciente razão. com transtorno bipolar na fase eufórica, fase grave, não tem como você dialogar. Então tem que entrar com a medicação. Ou seja, a farmacoterapia tem o seu papel importante, mesmo entre as pessoas. Vocês são pessoas que acreditam também no natural, que indicam muitas vezes os naturais, mas é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas nos assistem e acabam tendo uma ideia de que, olha, de jeito nenhum existe o papel importante em o uso do remédio. E também existe a possibilidade de resolver um problema só com uma conversa. Olha só. Sem precisar de remédio, só com uma boa terapia. Entendendo o contexto do problema, eu consigo lidar muitas vezes sem precisar medicar o paciente. A pressa parece-me que tem sido um grande inimigo nesse processo todo, né? A gente quer tudo para ontem e quer que seja resolvido para agora. Às vezes, problemas de anos que foram sendo cultivados. E depois a gente quer que numa consulta só fui no psicólogo, não gostei, ele não... Porque o psicólogo precisa de tempo para desenvolver também o tratamento. Isso é importante. Eu não gostei. Ah. Se você não gosta, ao espectador, se você não gosta de quem você está indo para fazer o teu tratamento, não compensa continuar indo. A gente não concorre um com o outro. Cada especialista vai encarar o problema que você tem de um jeito determinado. Você tem que ver que isso está te ajudando. Se isso não acontece, você tem que trocar. Não é uma questão de orgulho. Você me deixou, você deixou a minha terapia. O profissional não vai ficar chateado. Porque a empatia, que é um instrumento de cura, ela tem que ser dos dois lados. Okay. O profissional sentir empatia pelo paciente, mas o paciente também pelo profissional. Se não está rolando isso, não está encaixando, não desenvolve. Vai ser contraproducente, vai gastar dinheiro, tempo e não vai funcionar, provavelmente. Tá. Dá para levar as duas coisas? Às vezes é necessário levar as duas coisas ao mesmo tempo? Ou uma coisa exclui a outra? Se eu já estou tomando medicamento, para que fazer psicoterapia? Então, ou vice-versa? Esse é o pensamento de muitos pacientes. Não preciso psicólogo, eu preciso de remédio. Já estou bem, está controlado? Não, isso depende de cada... É que o problema é cada paciente. A gente luta contra isso. Cada paciente... Às vezes os pacientes vêm falando o que eles querem, não o que a gente entende que é o melhor para eles. E isso também tem a ver muito com a confiança do paciente com o médico. Eu preciso disso aqui. Faz para 2 meses, por favor. Aí a gente fica... Quase como... E é difícil, e muitas vezes isso acontece também com o psicólogo. E aí o psicólogo não consegue fazer o trabalho, ou a psicóloga não consegue fazer o trabalho deles, porque o paciente não quer saber da opinião dos outros. Ele quer que seja feito do jeito deles. Então é necessária essa empatia dos dois lados. E a combinação da medicação com a psicoterapia. Por exemplo, se tem um paciente com pânico, crise de pânico, e está tendo crise frequente é a cada 3 dias ou a cada semana, então esse paciente vai precisar de um pouquinho de medicação para baixar essa ansiedade enquanto faz a psicoterapia. Assim que ele for aprendendo a aprender os seus pensamentos trágicos e tudo mais, a lidar com isso, então vai desmamando do remédio, vai baixando a dosagem e a pessoa não precisa mais do medicamento. Ela aprendeu a administrar suas próprias emoções. Entendi. A gente está falando aqui de 2 grandes áreas de tratamento para as doenças mentais ou para problemas de emoção, digamos assim, mas o próprio psicoterapeuta, o próprio psiquiatra, talvez vai indicar alguns outros tratamentos que não o fármaco, que não a psicoterapia, para ajudar a evoluir o caso. A gente fala de atividade física o tempo inteiro aqui, a gente fala de repente, o uso da luz solar. Existem outros tratamentos que precisam ser levados a sério. Vocês também encaram essa barreira no consultório, doutor? Por isso que a gente conversava que não é só uma esfera. Não é só ir no psiquiatra, não é só ir no psicólogo. A gente tem que entender o corpo como um todo. Preciso fazer atividade física? Precisa. Por quê? Porque faz parte do rendimento do teu corpo. Você precisa se movimentar. Senão você vai se atrofiar.
o sedentarismo é um fator de risco absurdo para muitas doenças, primeiro essas cardiovasculares. Então, mas também cria esse fator de risco para doenças mentais. Então, não é só o exercício físico, também é a alimentação. Não é só alimentação, também é a sociabilidade. Não é só a sociabilidade, também é o teu ambiente de trabalho. O senhor mencionou aqui a espiritualidade. A espiritualidade. Se eu não acredito, se eu estou vivendo para quê? Qual é o meu objetivo de vida? Então, realmente, essa multidimensão do ser humano, né? Então, as pessoas, por exemplo, também do ponto de vista científico, a gente tem a terapia ocupacional, que é um trabalho, tem um profissional, terapeuta ocupacional, que vai entrar ali. Então, o paciente que está com depressão, com pânico, com alguma coisa na área de ansiedade, outra, fobia, etc. Então, faz psicoterapia, usa medicação. Então, vai ser muito terapêutico fazer uma alimentação adequada, fazer a caminhada, mas também, por exemplo, se envolver socialmente, começar a ajudar alguém, porque aí para de olhar para o seu umbigo, para o seu sofrimento, né? Estudos comparando pacientes deprimidos que fazem psicoterapia e medicação, mas não fazem atividade física nenhuma, não tem vida social, com pacientes deprimidos que medicação, psicoterapia, mas também se esforça, quem sabe uma vez por semana ir lá no asilo ou ajudar o outro sem ganhos, né? Essas pessoas melhoram mais e praticam exercício mais rápido do que essa aqui, que está com psiquiatra e está com psicólogo. Então tem que ter essa multidimensão de tratamento. Né? E pesquisa com respeito à oração também. Sim. Na terapia, pacientes que oram durante a sua terapia e os resultados entre um e o outro, aquele que não ora, que não confia, que não acredita. Faz uma diferença. Faz uma diferença absurda, números. Harold Koenig é um psiquiatra da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, é um dos psiquiatras mais conhecidos do mundo, que estuda esse link entre saúde mental e espiritualidade. Ele até mandou, eu fiz contato com ele, comparando o abuso e a dependência de álcool com frequentadores de comunidade espiritual religiosa, né, que é a oração e tudo isso, e os não frequentadores, jovens, meia-idade e idosos. Ficou claro ali, né, um gráfico, né? As pessoas que frequentam, que têm uma fé, que têm uma oração, elas têm melhores defesas contra a questão, no caso ali do alcoolismo. Gente, eu quero agradecer os dois por participarem aqui com a gente hoje, falando sobre isso. Acho que ficou muito claro, não é? Nada substitui a ida ao especialista, a sua conversa com ele, a discussão do seu caso, para realmente entender qual seria a melhor abordagem, a melhor forma de tratamento. Muito obrigada, Dr. Pablo. Dr. César também, mais uma vez. E a gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, Luciana Evangelista vai ensinar como colocar em prática o princípio da mesa posta. E a receita de hoje, aqui no programa, essa salada de brócolis que você aprende, não saia daí, a gente já volta.